Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão me assistindo. Eu sou Manassés Filho e na conversa de hoje o próprio título do vídeo já me denuncia: talco de vidro, o poder devastador da inveja. Então nós vamos falar a respeito da inveja e obviamente do quadrinho e de como a inveja ela acaba sendo a força motriz de toda a narrativa. Então com vocês, talco de vidro, que eu já dou um joia para a história, que é excelente. E aproveita e dá um joia também aqui para o vídeo, vale a pena, me deixa alegre também, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a inveja, mas vale lembrar de uma coisa muito interessante: a inveja, ela como sentimento ou conduta que a gente possa de repente colocar dessa forma, a gente já encontra não só na nossa história, da própria história humana, como também na história cristã. Vale lembrar que o primeiro grande assassinato ocorreu entre irmãos. Caim matou Abel, mas não apenas matou por matar, matou porque estava motivado com o combustível da inveja. Ele sentia-se menosprezado, deixado de lado, porque os pais e Deus olhavam e tinham um olhar mais carinhoso, mais atencioso ao irmão. E com isso acabou que Caim, obviamente, matando Abel. Mas aí que está a grande questão da história. Ao mesmo tempo que nós temos essa concepção, Santo Agostinho também dizia algo interessante sobre a questão da inveja. Ele dizia que a inveja é o ódio à felicidade dos outros. E essa ideia, seja de se colocar como centro das atenções, no caso de Caim, ou até mesmo do ódio à felicidade dos outros, acaba sendo o combustível de Rosângela. E aí é que vem a grande sacada da história, logo no início, quando Rosângela é muito transparente em relação ao que ela é. Em que ela, no início, ela começa a falar fazendo um meia-culpa em relação às desigualdades sociais. Ela começa a falar a respeito do que ela conseguiu, de que ela ascendeu socialmente, de que conseguiu vários benefícios, várias vitórias no campo pessoal e profissional. E quando ela faz esse comparativo, ela faz um comparativo com as pessoas que não conseguiram ascender socialmente, aqueles que às vezes estão na base da pirâmide. E ela, quando fala dessas pessoas, ela fala com um certo desprezo. Ela, inclusive, finaliza dizendo, querendo se justificar e se explicar e se justificar, dizendo: o que eu posso fazer? Nesse momento a gente vê que a fala de Rosângela tem muito do individualismo e pouco do coletivismo. E que ela, inclusive, não que ela seja anticoletivista, ela é, desde que o coletivo possa dar algo em troca para ela. Desde que possa existir algo favorável a ela, aí sim o coletivo é importante. Mas o grande problema de Rosângela é que ela podia viver muito bem essa vida dela, se iludindo ou acreditando que isso é a realidade da felicidade, quando diante da jornada ela acaba se reencontrando com a prima Irma, inclusive tem a mesma idade que ela. Entretanto, como uma boa antagonista, a Irma não ascendeu socialmente como Rosângela. E aí é que está a grande sacada da história. Apesar de não ter ascendido socialmente, ter tido uma infância com problemas com um pai alcoólatra, logo após um casamento com uma pessoa que acabou só gerando conflitos e confrontos e por sua vez uma separação, Rosângela mantém um sorriso. Um sorriso de alegria, de felicidade, de entendendo que a vida é isso mesmo e paciência. O que é que posso fazer? Esperar que tudo seja feliz ou esperar que tudo seja infeliz? Não, é seguir em frente. E isso causa uma estranheza muito grande em Rosângela. Como alguém que tem uma história como essa, de tanta infelicidade, de não ter riqueza, de não ter patrimônio, de ter um pai dessa forma, um casamento que não deu certo, pode ser feliz? E isso incomoda bastante Rosângela. Incomoda a tal ponto que no primeiro encontro das duas é justamente quando a Irma vai visitá-la para uma consulta. E nesse momento me faz até lembrar de um filme que é Maratona da Morte. Porque a Rosângela, quando se encontra com a prima e a prima está sentada na cadeira para fazer a consulta dos seus dentes, a Rosângela começa a pensar o que pode fazer de mal para tirar aquele sorriso da boca da prima. Chegar ao ponto, inclusive, que se pudesse pegaria uma marreta para quebrar os dentes da própria prima. E nesse momento a gente vê o embrião da maldade em Rosângela, do que ela é capaz, de quando ela encontra alguém que se coloca na frente ou se opõe a ela. Ela vê um dente com uma pequena cárie que podia ser resolvida com uma simples resina, mas que ela acaba colocando amálgama. Para quem não sabe, a amálgama é aquela massinha de cor, de chumbo, de cor, viu? Não é chumbo não. E acaba se colocando. Por sua vez, porque ela
entender aquela amálgama é como se ela estivesse de alguma forma tirando a perfeição daquele sorriso da prima. Só que quando fala para a prima vê, nem aí para a amálgama, continua seguindo a vida dela. E essa estranheza vai cada vez mais contaminando Rosângela, corroendo-a, ao ponto de fazer com que esse sentimento de estranheza venha a se intensificar e se transformar numa inveja tremenda. Numa inveja capaz de não olhar mais a prima Irma como uma pessoa que é diferente dela, mas de uma pessoa que não merece aquela felicidade, aquela alegria, aquela forma de enxergar a vida. Aquela felicidade, aquela alegria, aquele sorriso não podem pertencer à Irma. Devem pertencer a ela, Rosângela, porque ela sim sabe o que é felicidade, ela vive a felicidade, ela tem patrimônio e sabe o que é da vida. E isso acaba levando Rosângela a um caleidoscópio, a um labirinto, em que infelizmente o único caminho para ela acaba sendo talvez o que ela não quisesse, não gostasse, que é a autodestruição. E nós vamos acompanhando essa autodestruição das mais variadas formas, desde o momento em que ela olha o próprio casamento e começa a dizer coisas terríveis até, como num dado momento ela olha para o marido e começa a dizer que ele fede, coisa que ela nunca sentiu antes, mas ela começa a dizer que ele fedia. É como se naquele momento toda a estrutura do que ela tivesse criado para a sua vida, tudo que ela tinha criado de perfeito, todas as flores que ela imaginou que estavam bem regadas e bem vermelhas, na verdade fossem apenas um quadro que estivesse dissolvendo, ou quem sabe até a figura do Dorian Gray que estava lá escondida e ela nunca tinha visto, e na verdade escondia todas as imperfeições e maldades, e era totalmente disforme da figura que ela imaginava. Então, sem estragar mais nada, vamos ficar por aí sobre a questão narrativa textual. Sobre a narrativa visual, aí o Quintanilha desenvolve isso aí de uma forma espetacular, porque ele vai fazendo com que a gente consiga ver nos olhos de Rosângela toda essa angústia que ela está passando, todo esse dilema e toda a raiva que vai brotar e se transformar na inveja cada vez mais crescente nela, em cada momento em que você consegue observar aquela mudança no olhar dela, cada vez mais triste e mais decepcionada, e me fazendo lembrar, já encerrando o vídeo, de algo bem interessante, de uma reflexão que eu estava fazendo, e comecei a ver que talvez o invejoso ele seja alguém que teme as pessoas, porque ela, na verdade, ela teme que as pessoas venham a ser superiores a ela, e ela sempre quer ser superior, ela sempre quer ser o centro das atenções. E ao mesmo tempo ela tem uma repulsa a quem de repente seja inferior, porque ela entende que, como se ela se aproximasse de quem é inferior, é como se de repente colocasse em risco a própria superioridade dela, ou o intuito de ser superior. Então um quadrinho muito bom, recomendo bastante, e que vai fazer realmente não só a gente refletir sobre a inveja que de repente de pessoas que a gente já conheceu, mas também de um pouco que ela pode residir dentro de cada um de nós. Então, leiam e releiam Toque de Vidro. Ele certamente vai causar muito mais estragos do que de repente a gente possa imaginar, mas também vai trazer muito mais benefícios quando a gente começa a sair da caixinha que cada um de nós vivemos. Tchau pessoal, até o próximo vídeo, e como um bom youtuber, duas coisinhas, vida longa e próspera, não deixem de curtir, compartilhar, comentar e também se inscrever no canal. Tchau pessoal!